O Intercept denuncia o ato desumano de um prefeito da Bahia, lá do estado da Bahia, contra o Movimento Sem Terra, o MST, e como ele quer fechar escolas, inclusive do movimento. É mais uma tentativa de afetar esse movimento tão importante do Brasil. A gente vai falar agora no Plantão do Meteoro com o Pedro Zambarda. Vamos lá, vamos contar essa história. Vou chamar o Pedro Zambarda aqui, ó. O arroba do Pedro tá aqui. Pedro, é mais uma tentativa de desmobilizar, desmoralizar e atacar o movimento. É uma tentativa de matar o movimento Brasil Livre, né? É realmente uma clara ação de repressão feita por um político que foi votado, inclusive, pelo MST, né? É da série do Intercept Fome de Quê? Que essa reportagem está sendo feita aqui pelo Douglas Oliveira. E ela conta a seguinte história, né? É uma matéria longa, mas eu vou elencar os principais pontos e eu vou dizer para vocês que a vida não está nada fácil para o movimento do Sem Terra, né? Depois de 40 anos trabalhando em condições análogas à escravidão para os coronéis do cacau, de 5 despejos e de inúmeras outras opressões, um trabalhador chamado Lourisval José Mendes finalmente conseguiu mudar a sua vida. Seu Louro Camacan, como ele é conhecido, é o apelido dele, deixou a exploração para trás e passou a tirar o seu sustento, produzindo alimentos orgânicos em sua própria terra, em Arataca, no sul da Bahia, a 100 quilômetros de Ilhéus. Ele vive desde 94 no Terra Vista, assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, onde a comunidade recuperou o solo totalmente degradado, fez reflorestamento e transição agroecológica. Os processos foram tão bem sucedidos que seu Louro e outros agricultores conseguiram adquirir o certificado de produção orgânica e agregar valor à venda de cacau e chocolate. Mas todas essas conquistas foram soterradas, Lúcio, acredite se quiser, por uma montanha de lixo, literalmente. Desde 2021, a Prefeitura de Arataca, sob gestão de Fernando Mansur, do PSD, candidato à reeleição, vem transformando o lote de seu Louro no lixão da cidade. Em meio à plantação de cupuaçu, mamão, couve, cacau, banana, açaí e outros cultivos orgânicos, veículos da empresa Alicerce despejaram caçambas lotadas de lixo, incluindo seringas, pilhas, carcaças de animais, resíduos hospitalares, embalagens de plástico e todo tipo de entulho que você possa imaginar. Esse senhor Louro que está cultivando o próprio cacau, ele tem 78 anos, Lúcio. Inacreditável. É inacreditável isso aqui. Segundo os assentados, o descarte do lixo é uma das mentiras que as autoridades locais vêm utilizando para perseguir os agricultores. Aí o Intercept entrevista várias pessoas que, inclusive, são fontes anônimas, porque eles temem serem mortos, eles temem serem reprimidos. E ele diz o seguinte: o prefeito é negociante do cacau, que se associou à onda de neoliberalismo e do bolsonarismo. E aí ele acha que pode tudo, mas precisa respeitar que temos aqui uma construção de 32 anos, defende uma das lideranças do assentamento agroecológico, que falou sobre a condição de anonimato. A Justiça da Bahia já determinou que o descarte do lixo seja interrompido e que a área seja totalmente limpa. No entanto, apesar de oficialmente o despejo por parte da prefeitura não ocorrer mais desde meados do ano passado, os assentados vizinhos de seu Louro dizem ter testemunhado no final de julho um veículo utilizado pela prefeitura, com funcionários conhecidos pela comunidade, depositando resíduos em frente ao lote do idoso, bem diante de uma placa que lê-se proibido jogar lixo. É um descaso completo, gente, essa história. É uma tragédia. E tem contaminação de nascente de rio, tem muita coisa terrível aqui. E aí diz aqui numa determinada parte da matéria, né? Nas últimas 3 décadas, dentro do território do assentamento, o rio teve 90% de sua mata ciliar recuperada. Além disso, a 200 metros do lixão, fica uma estação onde a empresa baiana de águas e saneamento coleta água para abastecer as torneiras da população de Arataca. A empresa se pronunciou sobre o caso em 2023, alegando que a água é própria para consumo, mas os assentados querem uma análise autônoma da água. Desde o ano passado, o seu Louro e a coordenação do assentamento lutam
para a responsabilização da prefeitura local pelos possíveis crimes e por reparação digna da violência que eles sofreram. A Justiça da Bahia determinou em julho que a prefeitura e a Alicerce paguem também um salário mínimo por mês a seu louro até o fim do processo, sob pena de multa diária caso o pagamento não seja efetivado. No entanto, o agricultor ainda não recebeu nenhum valor, nem da empresa e nem da prefeitura. E aí a situação já está terrível, contando a história de lixo jogado no lugar, de contaminação de nascente de rio, e aí o negócio piora quando a gente entra na questão da escola, do Centro Integrado Florestan Fernandes, que é um nome utilizado pelo MST para criar escolas de formação, e aí tem perseguição em decisões envolvendo essa escola. A tentativa de transformar, diz o Intercept, o assentamento em lixão não é, no entanto, a única estratégia da prefeitura para perseguir agricultores e enfraquecer o território, de acordo com lideranças do Terra Vista do MST. Eles afirmam que a gestão municipal vem tentando restringir e até impedir que a comunidade participe de decisões referentes ao Centro Integrado Florestan Fernandes, que é referência de educação do campo e uma instância fundamental para valorizar os saberes da terra e manter a autonomia dos assentados. Uma das principais críticas está na decisão unilateral da prefeitura de reformar a escola a partir de um projeto que, segundo os assentados, não condiz com as necessidades da comunidade. Para fazer a reforma, a prefeitura contratou uma empresa chamada Terra Nova Construtora e Terraplanagem para uma obra orçada em mais de R$305 mil. Iniciada em março, a reforma segue a passos lentos, enquanto as crianças são obrigadas a estudarem em salas improvisadas, com entulhos e mesas empilhadas. É isso que a prefeitura de Arataca, do PSD, está fazendo, está tirando escola de criança, Lúcio. É desumano, gente. É desumano esse troço. E assim, não bastasse essa perseguição nessa cidade no sul, ali na região da Bahia, em Arataca, a gente tem notícias, e aí eu deixei separada essa notícia do estado de Minas, que teve assassinato de figuras ligadas ao MST, tá? E o Estado de Minas, que é um jornal ligado ao poder aí de Minas Gerais, né? O candidato a vereador do MST foi assassinado no norte de Minas. Aí tem a notícia aqui, o candidato a vereador de Gameleira, zona norte de Minas Gerais, Zaqueu Fernandes Balieiro, mais conhecido como Zaqueu da Vila, foi encontrado morto no dia 30 de setembro de 2024. O candidato tinha 45 anos, era integrante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e foi assassinado a tiros na zona rural do município. A polícia militar prendeu na tarde desta segunda um homem de 57 anos suspeito pelo crime. O suspeito também teria sido candidato a vereador em Gameleiras, mas não teve identidade revelada. Com ele foram apreendidos 3 munições calibre .380 e de outros calibres. O sujeito foi levado para Janaúba, para onde também foi levado o corpo de Zaqueu da Vila e onde ele passará por necrópsia no Instituto Médico Legal. A motivação do crime ainda é desconhecida. Só que aquela coisa, né, Lúcio? Eu fico pensando assim, a motivação do crime é desconhecida e a polícia tem que investigar, é a polícia que tem que dar essa resposta, mas vendo essas duas matérias, não dá para descartar que tem um movimento de ódio contra o movimento do Sem Terra, né? Total. E sempre teve, né? Sempre teve, e isso escala para esse tipo de coisa. Acaba prejudicando crianças, prejudicando o meio ambiente. É bizarro. É bizarro. E é engraçado uma coisa, né? As pessoas, elas descredibilizam e tem uma propaganda midiática, na verdade, que diz que o MST só é formado por invasores de terra, por vagabundos, e o Brasil, de fato, é um veículo que eu respeito muito, um veículo ligado aos movimentos sociais, né? E ele fez essa reportagem também do mês passado, lá do dia 4 de setembro, dizendo que jovens do MST estão recebendo tanta boa formação que já estão estudando medicina, por exemplo, em Cuba. Eles são bolsistas na Escola Latino-Americana de Medicina e os brasileiros buscam estudar uma medicina humanista. Reportagem aí do Gabriel Vera Lopes, do Brasil de Fato, diretamente em Cuba. Em um novo ano letivo, Cuba recebe 15 jovens brasileiros provenientes de famílias ligadas ao MST para estudar medicina como bolsistas da Escola Latino-Americana de Medicina, a ELAM, em Havana, que é uma das melhores escolas do mundo,
reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. O objetivo da escola é formar médicos de várias regiões do mundo, com foco especial nas comunidades mais pobres e desprivilegiadas. Então, quando a galera começar a fazer ataques ao MST, quando vão falar que é um bando de vagabundos, fiquem com essa imagem na tela dos estudantes que estão indo estudar medicina em Cuba, com pessoas pobres que estão tendo acesso aos centros de estudo Florestan Fernandes. Não tem só na Bahia, o MST de São Paulo eu já visitei, tem aqui em São Paulo. Então, quando acontecer esses ataques dessa direita fisiológica, dessa direita que inclusive interfere na formação desses jovens, fiquem com essa imagem na cabeça. Eles não estão atacando gente poderosa, eles estão atacando pessoal humilde, de movimento social e que está produzindo alimento orgânico, Lúcio. Perfeito, perfeito. E com essa frase bonita e muito inspiradora do Pedro, a gente fica por aqui. Pedro, obrigado pela sua participação. Obrigado, querido. Para você na tela, aqui o QR Code para você se tornar membro do Clube do Fim aqui do Meteoro. Um grande abraço, até a próxima.